e a gente tem aqui no Rio de Janeiro um grupo de diálogo interreligioso chamado Diálogo e Paz, comandado pelo Dom Orani Tempesta, e a gente tem lá judeu, muçulmano, umbanda, candomblé, espírita, Seixonoê, a gente tem de tudo lá, e a gente trabalha pela convivência, e nós chegamos a marcar reunião na DECRAD. O Rio de Janeiro está de parabéns, porque a gente tem uma delegacia de combate aos delitos de discriminação. E a gente pediu providência e a gente conseguiu. Ele está preso, ele foi preso e continua preso. Esse cidadão que se apresenta como pastor, que não se comporta como tal, mas que se apresenta como tal, e que estava invadindo o terreiro. E está preso. Então, me parece que a gente... Parte do problema se resolve... Vem cá, quem foi esse vereador? Tem que perder o mandato. Por quê? Porque senão vai virar moda. Tanto é que quando esse vereador fez essa invasão lá embaixo, uma pessoa que tinha problemas mentais invadiu uma igreja em Goiás. Mas por quê? Porque vê o outro invadindo e acha que é por aí. Então, a questão é você tem que cortar na raiz esse tipo de coisa. Então, esse vereador precisa perder o mandato. Essa mulher que agrediu a outra precisa responder a um processo. Já vi, aparentemente, já identificaram. Já. Justamente para haver uma mensagem dizendo o seguinte: olha, não pode fazer. Isso não é jeito de resolver o problema. Eu acho que as autoridades precisam ter isso. Veja bem, eu sou cristão, eu tenho uma séria restrição ao grupo Porta dos Fundos, porque o Porta dos Fundos escolhe o aniversário daquele que eu tenho mais apreço, que é Jesus Cristo, para fazer ironia. Então, é como se eu esperasse o aniversário da Leda Nagel para ir para frente do apartamento da Leda Nagel para fazer impropérios. E, mesmo assim, bateu o HC daquele sujeito que jogou uma bomba lá, uma bomba incendiária, um coquetel molotov na sede do Porta dos Fundos. E eu votei nesse habeas corpus, e eu disse o seguinte: olha só, eu não gosto de como o Porta dos Fundos se comporta, eles são ofensivos com a minha religião, mas ninguém pode jogar bomba lá. Não é solução. E eu neguei o habeas corpus para esse cidadão, dizendo o seguinte: olha, não podemos aceitar que no Brasil a gente parta para esse tipo de solução. Então, por mais que eu desgoste da forma como o Porta dos Fundos se comporta, eu vou ser o primeiro a dizer: não pode ter violência contra o Porta dos Fundos. Vai para a justiça, reclama, faz manifestação, agora violência não. A sua religião, você é pastor? Eu sou pastor. Eu não atuo como pastor, né? Que é aquele negócio do pastor estar lá na igreja todo domingo e fazer o atendimento das pessoas. Não é a forma que eu tenho. A minha carreira foi toda uma carreira secular. Em determinado momento, eu fui convidado para ser ordenado, né? Ungido como pastor. Então, hoje eu sou pastor e o meu ministério, entre aspas, é rodar o país, é fazer palestra, escrever livro, é dar conselho pelo Instagram. Então, acabo fazendo um trabalho pastoral, mas um pastoral dentro da área jurídica, de educação, de movimento social. Não é no púlpito da igreja, né? Eu chego a pregar, porque o que eu faço? Eu vou para uma cidade. Então, eu fui agora para Montes Claros. Eu dei aula na pós-graduação em Direito Penal e Segurança Pública em Montes Claros. Aí dei aula na sexta e no sábado. Aí a aula vai até o sábado, 5 da tarde, não tem mais voo. Então, o que eu fiz? Eu saí da aula da pós-graduação e fui para uma igreja falar sobre Jesus e as delações premiadas. Então, eu acabo pregando muito em igreja, mas numa continuação... Mas num viés jurídico, né? Eu puxo sempre o tema jurídico. Eu estou muito interessada, nunca fiz essa associação. Jesus e
Não, é muito legal. Se você pegar lá o livro de Lucas, no capítulo 19, você vê que o Zaqueu, que era o superintendente da Receita e do INSS da época, ele era corrupto, ele pegava dinheiro sujo, então ele entraria lá numa lava-jato da vida. E quando Jesus passa na cidade, ele, curioso, ele sobe numa árvore para olhar Jesus e ver quem é aquele e tal. Jesus olha para ele e fala: olha, hoje eu quero ficar na tua casa. E ele desce feliz, né, com prestígio, todo mundo achando que Jesus ia lá conversar com os rabinos, que ia para a sinagoga, que nada. Jesus foi para falar com o corrupto. Então, o Zaqueu tem essa refeição com Jesus. No final da refeição, ele levanta e fala assim: olha, eu vou devolver tudo que eu roubei e eu vou doar metade da minha fortuna para os pobres. Então, ele era um corrupto que, de repente, aí é que está a sacada, né? Ele, na delação premiada, você entrega outra pessoa para ter um benefício para você. Você cagueta o outro. E no caso do Zaqueu, ele se auto-caguetou, ele se auto-incriminou, ele diz assim: olha, eu sou corrupto. E, ao contrário de muitos corruptos, primeiro, ele assume, e segundo, ele fala: vou devolver o que eu roubei. E, com isso, a vida dele muda, e Jesus diz: olha, vocês ficaram reclamando aí que eu vim para a casa de um corrupto, eu vim para os doentes e não para os saudáveis. Eu não estou indo para quem acha que está muito bem, eu estou indo para quem está infeliz. E nisso, o Zaqueu muda de vida e deixa de ser corrupto, e passa, um cara que pegava o dinheiro dos outros passou a dar dinheiro para os outros. E tudo isso foi com uma autodelação premiada. Eu acho assim uma passagem muito legal. Seria tão importante no Brasil? Poxa, essa parte do devolver, então, ia ser boa demais. Pois é, porque a gente vive agora um momento muito delicado, porque com os crimes deixando de ser crime, a corrupção deixando de ser admitida como corrupção, e os crimes sendo deixados em segundo plano. Por exemplo, o Gedel Viana, para pegar um exemplo, foi pego naquele apartamento com milhares de dinheiro, não é? Dinheiros a rodo. 50 e poucos milhões, né? Um apartamento inteiro cheio de dinheiro. Ele agora é inocentado. Quer dizer, a gente, de certa forma, o Brasil permite a corrupção e premia, de certa forma, o corrupto, né? E corre o risco de ter que devolver o dinheiro, né? Porque ele pode alegar que foi, sei lá, humilhado e desrespeitado e pedir uma indenização. Pois tem acontecido muita coisa que tem deixado a população frustrada. E eu não acompanhei muito, porque a gente fica chateado de ver, né, um negócio desse que a gente, como cidadão, olha e fala assim: não, peraí, tem alguma coisa errada, não está encaixando. Agora, como magistrado, como eu tenho muita limitação de analisar um caso que está com um colega, eu até evito olhar muito, que senão eu acabo me aborrecendo mais ainda e vou acabar comentando. Então, eu evito ir muito fundo, até porque, para você conhecer, você precisa ver os autos. Agora, eu tenho feito artigos. Eu cheguei a fazer agora um artigo sobre o caso do Telegram. Eu faço muito artigo nessa questão racial, na questão de liberdade religiosa. Então, como professor, eu tenho mais liberdade de falar sobre os assuntos. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.